Hail the King capítulo 206. Ele é o lendário mestre. Estava quieto na taverna. Este jovem que estava vestido de forma elegante não hesitou em xingar e incluir todos no pub. No entanto, Fei foi capaz de sentir que a maioria dos mercenários no pub estavam com medo, e eles não se atreviam a falar, como se esse jovem fosse como um demônio aterrorizante. A pessoa que estava murmurando no ouvido do jovem era alguém que Fei conhecia. Ele era o capitão dos soldados que guardavam o portão e ainda vestia o uniforme. Fei sabia o que estava acontecendo em quase um segundo. O capitão parecia que estava levando o jovem para encontrar Fei e os outros dois. O motivo? Fei podia adivinhar como esse jovem fantasiado estava encarando Ângela com desejo. O homem alto e forte que estava empolgado há pouco estava muito envergonhado. Seu rosto estava todo vermelho quando ele estava tendo um dedo apontado para o nariz e sendo xingado. Ele não sabia se era melhor continuar segurando o copo de ferro nas mãos ou não. Embora ele estivesse muito zangado, ele hesitou e finalmente abaixou a cabeça e não gritou enquanto arrastava o menino tímido e escuro que queria ir embora. Era óbvio que ele conhecia a identidade desse jovem. York, espere. Ângela falou. Ela sorriu e a atmosfera no bar relaxou. Ela estendeu as mãos brancas e agarrou a xícara de ferro sobre a mesa e disse a York: "Obrigado por nos contar todas essas histórias. Você é um homem apaixonado e direto, tenho que brindar a você." Depois que ela disse isso, ela levantou a cabeça e inclinou seu belo pescoço como um cisne para beber toda a cerveja no copo de ferro. Ela bebeu a cerveja de um jeito tão viril que o som do gole ressoou no pub. Depois de beber tudo na caneca de uma só vez, Ângela limpou a cerveja nos lábios com a mão. Essa ação áspera combinada com o belo rosto de Ângela fez parecer muito elegante de alguma forma, e todo mundo no pub ficou chocado com ela. O alto e forte York estava tão animado que seu corpo começou a tremer. Ele não esperava que esta linda garota, que parecia uma deusa intocável, estivesse disposta a brindar com ele nessa situação embaraçosa. A vergonha e raiva que resultaram do zombeteiro jovem desapareceram instantaneamente. York pegou o copo de ferro que largou há pouco e engoliu a cerveja, agradecendo muito. Ele ignorou completamente o olhar ameaçador que aquele jovem estava dando a ele. O que foi surpreendente foi que o jovem de pele escura que era muito tímido também andou em silêncio e bebeu a cerveja que lhe pertencia. Depois dos drinks, York hesitou e disse: "Tenha cuidado", antes de sair com uma expressão grata e semi-constrangida, acompanhado pelo jovem Philip. Ambos logo desapareceram na rua do lado de fora do pub. Fei esfregou o queixo como se entendesse alguma coisa. Com um sorriso no rosto, Fei deu a Ângela um olhar de elogio. Pela primeira vez, ele percebeu que sua noiva suave e gentil também tinha um lado valente. O rosto do jovem elegantemente vestido era tão sombrio que a água podia ser espremida de seu rosto. Ele olhou na direção que York e Philip saíram maldosamente e depois olhou para Fei e perguntou de repente: "Diga o seu preço. Quantas moedas de ouro?" Fei franziu a testa. Vamos lá, cara. Do jeito que você se veste, posso dizer que você tem algum status." "O que? Se fazendo de idiota. Você realmente não sabe o que quero dizer." O jovem sorriu impaciente e sinalizou para um de seus capangas: "Você diz a ele o que eu quero." "Sim, jovem mestre." Garoto, deixa eu te contar. O jovem mestre Lulum quer as duas garotas que você tem. Seja esperto e cite seu preço." Um homem duro com barba se aproximou e disse a Fei arrogantemente enquanto apontava para o nariz de Fei. "Ó." Fei riu instantaneamente antes de estar com raiva. "E se eu não estiver disposto a fazer isso?" "Que idiota! Você é cego, cão. Quem se atreve a rejeitar o jovem mestre Lulum aqui no portão das águas termais?" Como um coelho que pisou na cauda, o homem jogou duas moedas de cobre na mesa e gritou: "Seu idiota, pegue o dinheiro e dê-o fora." Duas moedas de cobre. Fei franziu a testa novamente. "E daí?
Acha pouco. O fato de que o jovem mestre Lulum está disposto a pagar-lhe é um grande presente para você. O lacaio barbado riu: é assim que o jovem mestre Lulum gosta de comprar coisas. Se você não quer 2 moedas de cobre, então eu só vou dar uma. Com uma expressão zombeteira no rosto, o capanga recolheu uma moeda de cobre e colocou de volta no bolso. Todos no pub não se atreveram a dizer nada devido ao medo de Lulum. Todos olharam para Fei e Ângela com pena e pensaram: que menina linda, pena que ela caia nas mãos daquele demônio. Eu posso dizer que você tem alguma força para você. Fei suspirou: mas você quer ser o cachorro de outra pessoa. Você não merece usar o traje de um guerreiro, então deixe-me tirá-lo para você. Assim que terminou, ele acenou com as mãos. Antes que alguém pudesse reagir, a mão dele bateu na cabeça do guarda barbudo como um relâmpago. Asterisco ban, asterisco. Todos sentiram como se a visão deles estivesse distorcida. Eles piscaram os olhos e viram este guarda sendo esmagado no chão por esta mão. Como uma cenoura, todo o seu corpo estava no chão, exceto a cabeça. Sangue flutuava de sua boca e nariz, era óbvio que ele não estava mais vivo. O mais chocante foi que as roupas de seu guerreiro foram retiradas e empilhadas ao lado da cabeça. A cena toda foi muito estranha. Uma série de sons ofegantes encheram o pub enquanto alguns dos queixos dos mercenários quase se esmagavam nas mesas. Você! O jovem elegantemente vestido estava louco. Ele gritou: como você se atreve? Você sabe quem eu sou? Meu pai é do Portão das Águas Termais. Cala a boca. Fei franziu a testa e acenou com a mão novamente, como se estivesse tentando se livrar de uma mosca. Asterisco pia, asterisco. O som nítido foi seguido por alguns dentes voando no ar, o sangue ainda estava sobre eles. Então, o jovem bateu no portão do pub como um saco de areia e quebrou algumas mesas e cadeiras ao longo do caminho. Neste ponto, o jovem elegantemente vestido estava deitado no chão meio morto. Havia uma marca óbvia no rosto, e o rosto inchado como o rabo de um macaco. Seus olhos foram forçados a se fechar e o sangue vazou de sua boca. Sua aparência inteira parecia aterrorizante. Todos no bar estavam tão chocados com a boca bem aberta, eles não podiam acreditar no que estavam vendo. Enquanto olhavam para aquele demônio, algumas pessoas subconscientemente esfregaram suas próprias faces enquanto sentiam um frio em suas espinhas. Quem poderia ter adivinhado? Esse gentil homem de cabelos negros que era tão educado quando estava conversando seria tão violento quando ele atacasse. Claro, mais pessoas perceberam que esse jovem de cabelos negros era um mestre raro. Esmagando o guarda barbudo que era um guerreiro de uma estrela no chão como uma estaca, ninguém abaixo do rank de um guerreiro de 4 estrelas poderia fazer isso. Isso fez muitos mercenários gritarem e gritarem. Você, como se atreve? O capitão que conduziu aquele jovem elegantemente vestido para o pub sabia que ele estava fudido. Suas pernas tremeram quando ele gritou e saiu correndo. Ele viu esse monstro batendo no jovem mestre Lulum, e sabia que esse monstro também o espancaria. Você deve ser um cara mau também. É tarde demais para correr agora. Fei agarrou o ar, e este capitão lutou enquanto seu corpo voava de volta para Fei. Fei bateu na cabeça dele e ele foi esmagado no chão também. Seu final era idêntico ao capanga barbudo. Fei não se conteve. Todo mundo no bar estava perplexo. Esse jovem é como o deus da morte. Ele tirou suas vidas sem hesitação, e entre eles estavam 2 capitães do Portão das Águas Termais. De onde ele é? Ele não parece ter medo das tropas do Portão das Águas Termais. Eles pensaram. Fei, por outro lado, sorriu e acenou com satisfação. Nos últimos 2 dias, ele estava estudando como usar melhor a força do bárbaro, e estava ficando cada vez mais acostumado com as técnicas avançadas de usar sua força. Se ele fizesse isso alguns dias atrás, ele só poderia esmagar os dois em pasta de sangue,
e ele nunca poderia simplesmente esmagá-los no chão como um todo. Vamos! Fei sorriu para Angela enquanto ele jogava 3 moedas de ouro na mesa. Eles eram a compensação ao dono do bar por destruir as mesas e tal. Fei saiu com Angela e Emma, mas ele parou e voltou para contar a todos que ainda estavam em choque. Oh, mais uma coisa. Se alguém quiser investigar isso, peça-lhes que venham me encontrar no acampamento da Força Expedicionária do Reino de Chambord, do lado de fora do portão das águas termais. Depois que ele disse isso, os 3 desapareceram na rua ensolarada e brilhante. Ainda estava assustadoramente tranquilo no pub. Depois de um bom tempo, alguém disse com um tom trêmulo: aquele homem, o que ele disse? Força Expedicionária do Reino de Chambord, fora do portão das águas termais. Chambord. Chan. Ele poderia ser, ele é. Alexander, o rei de Chambord. Alguém murmurou. Aquele jovem, é o rei Alexander que derrotou o Cavaleiro do Sol Dourado. Ele é o misterioso mestre que derrotou Chris Sutton, um dos 10 cavaleiros executivo. Ele é tão jovem assim. Desta vez, todos no pub reagiram e a atmosfera explodiu. Todos os mercenários saltaram de suas cadeiras e perseguiram Fei. Eles não acreditavam que pudessem ver pessoalmente o homem misterioso. Eles se sentiram como se estivessem sonhando quando pensaram sobre o fato de que eles bebiam com esse homem sem nem notar. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 207. Reencontro. Fei não sabia da enorme reação entre os mercenários no pub. Depois de sair do pub, os 3 passearem pela rua desde que ainda era cedo e tanto Angela quanto Emma queriam conhecer lugares diferentes. Era meio-dia e não havia tantas pessoas na rua naquele momento. O sol do outono não estava quente. De fato, o tempo estava frio e confortável. Eles foram a muitas lojas e viram muitas coisas interessantes. Logo, eles esqueceram o que aconteceu no pub e o humor se iluminou novamente. Portão das Águas Termais foi nomeado como centro de pivô econômico e político do norte do Império Zenite, e tinha todas as áreas funcionais que uma cidade poderia esperar. Fei escolheu algumas áreas que o interessavam, e os 3 foram para lá. O primeiro lugar que eles foram foi uma casa de leilões de nível médio que estava hospedando um leilão no momento. Fei prestou muita atenção ao processo, mas nenhum dos itens do leilão o interessou. Depois de passar algum tempo lá, eles foram embora. Depois do leilão, Fei pediu orientação para a Casa do Dinheiro, no portão das águas termais. A Casa do Dinheiro era como o banco na terra. Todos eram apoiados pela família real ou famílias nobres. Essas instalações foram responsáveis pela criação de liquidez nas moedas de ouro feitas pelo Império e também foram responsáveis pela conversão de pedras mágicas e itens raros. Uma vez que estas instalações foram muito importantes para a economia do continente Azeroth, os itens mágicos e seus efeitos foram demonstrados aqui. A conectividade dessas casas do dinheiro era tão grande que se você tivesse propriedades ou status suficientes, você poderia se tornar um VIP instantaneamente. Um cartão mágico de cristal lhe garantiria a habilidade de tirar dinheiro de qualquer casa de dinheiro no Império, então o problema de trazer uma grande quantidade de dinheiro com você seria evitado. No entanto, para Fei, o benefício oferecido por essas casas de dinheiro era quase inexistente, já que ele tinha o enorme espaço de armazenamento do mundo diablo. No entanto, uma vez que ser um VIP e ter um cartão mágico de cristal da maior cadeia da Casa do Dinheiro no Império significava status e poderia ser usado para se exibir, Fei tirou 10 pedras mágicas de fogo de alta qualidade, que eram na verdade rubis ordinários, que foram trocadas por 100.000 moedas de ouro para depositar na conta sem hesitação. Ele instantaneamente recebeu um cartão mágico de cristal roxo. Parecia impressionante, então era perfeito para se exibir. Fei sentiu que seria útil quando ele participasse de festas da classe alta no futuro. Depois de deixar a Casa do Dinheiro, Fei sentiu que de repente ficou muito rico. Afinal, 10 rubis ordinários não eram iguais a 100.000 moedas de ouro. A sensação de colocar o cartão mágico de cristal roxo no bolso era muito viciante.
O rei começou a cantarolar sua pequena canção descaradamente: Eu sou rico, e nem sei onde devo gastar. Eu tenho um Samsung à minha esquerda, e eu tenho um iPhone à minha direita. Estou dirigindo um BMW. Quando Fei riu em voz alta, ele teve um impulso estúpido de abraçar Angela pelo braço esquerdo e abraçar Emma pelo braço direito. Depois, os três foram para muitos outros lugares, incluindo a União dos Magos, o Palácio Mercenário, a Torre dos Magos, o Muro de Defesa, a Loja de Ferreiro, a Alfaiataria, a Divisão de Termas do Grupo Mercante Soros, a Igreja, Mercado de Escravos, Mercado de Cosméticos e o Mercado Negro dos Rumores. Fei conseguiu muita informação que ele estava procurando nesta viagem. Sua compreensão deste mundo estava aumentando a uma velocidade insana. Finalmente, eles chegaram ao acampamento de Legião do Vento Veloz. A tropa de defesa do Portão das Águas Termais estava fortemente protegida e proibiu o acesso de pessoas não autorizadas. O rei entrou sorrateiramente no acampamento e viu qual era a diferença entre seus 300 agentes da lei e a Legião do Vento Veloz, que era uma das 10 maiores legiões do Império. Por volta das 3 horas da tarde, Angela e Emma estavam muito cansadas. Seus pés estavam à beira do inchaço, mas ainda assim queriam dar uma volta e observar a paisagem. As mulheres eram monstros persistentes quando se tratava das coisas com as quais realmente se importavam, então Fei comprou uma confortável carruagem de cavalos para levar as duas garotas ao redor. O próprio Fei agiu como um nobre. A experiência emocionante de andar com belezas em uma boa carruagem que Fei não experimentou em sua vida anterior foi realizada hoje. O rei de Chambord não era o misterioso mestre que derrotou o Cavaleiro do Sol Dourado ou um majestoso senhor de um reino. Neste momento, ele era um jovem que adorava se exibir. Ao sentir a inveja vinda de pedestres que olhavam para ele e para a carruagem, Fei se sentiu muito bem. Ele até queria abrir a janela para mostrar a todos que ele tinha duas beldades dentro. No entanto, o rosto do rei ficou verde quando ele estava se sentindo mais orgulhoso. Onde eu estou? Fei percebeu que depois de deixar o cavalo andar livremente por um tempo, ele não sabia onde ele estava. Não havia ninguém nessas ruas, e sua perícia direcional de nível mestre entrou em cena. Ele não conseguia distinguir o norte do sul. Sua carruagem de cavalo vagou pela estrada que estava ficando cada vez mais apertada, mas Fei não conseguiu encontrar a saída. Na verdade, ele não conseguia nem lembrar de onde ele veio. Após cerca de 10 minutos, a carruagem do cavalo entrou em uma área que estava suja e quieta. Na área do labirinto, o ar estava cheio do cheiro fedido. Era como um mundo diferente comparado ao estilo de vida luxuoso das outras áreas. Não havia quase ninguém andando nas ruas e não havia lojas. Havia apenas casas pequenas e curtas feitas de madeira e grama seca. As únicas pessoas que Fei via eram finas, sujas e com roupas rasgadas. A água negra fedorenta flutuava no chão e o lixo apodrecido estava entulhado nas laterais das ruas. Fei até viu alguns cadáveres humanos nas pilhas de lixo. Cães e gatos selvagens, sujos e ferozes, correram nas pilhas de lixo em grupos e tentaram cavar a comida. De sua pele suja e corpos finos, Fei podia dizer que suas vidas eram horríveis também. Este deve ser o gueto do Portão das Águas Termais. Fei pensou. Fei não tentou sair logo depois de ver tudo. Ele sentiu a familiar sensação escura que saiu do jovem de pele escura no pub Liga Eve. Depois de pensar um pouco, ele seguiu a carruagem naquela direção. No caminho, ele viu algumas mulheres que eram magras e tinham uma expressão maçante andando para o lado da rua quando ouviram algum ruído. Estava muito frio no final do outono, mas eles estavam usando roupas muito pequenas. Seus corpos magros foram expostos quando eles tremeram de frio. Seus olhos brilhavam e acenavam quando viram pessoas passando. Elas eram prostitutas. O comércio com essas prostitutas era muito simples. Fei viu alguns mercenários ásperos e violentos escolherem algumas mulheres que não eram tão magras entre todas as mulheres enquanto empurravam os outros para longe e começavam a fazê-lo na rua mesmo, apenas abaixando as calças. O pagamento que essas mulheres recebiam era apenas um pedaço de pão preto e seco. Uma das mulheres talvez estivesse faminta demais,
ela jogou o pão em sua boca apesar do fato de que o mercenário ainda estava em cima dela. Fei suspirou. Ele não podia fazer muito como indivíduo nessa situação. Claro, essa área não era estranha a crimes. Depois de alguns minutos de procedimento, um grito e uma mendicância soaram ao lado da rua, e Fei chegou a tempo de testemunhar o assassinato. Um ancião de cabelos brancos teve metade de sua cabeça cortada por dois adolescentes por volta dos 15 anos de idade. Quando o ancião caiu, os dois garotos meio-nus agarraram a cenoura em conserva na mão do ancião e começaram a mordê-la como animais. Quando eles viram Fei, eles balançaram suas lâminas enferrujadas que ainda estavam pingando sangue enquanto seus olhos brilhavam com uma luz maligna. Depois de mais 10 minutos, a sensação daquele menino de pele escura ficou mais e mais forte. Depois de um turno, uma área mais limpa apareceu na frente de Fei. Este espaço foi cercado por madeira, e mais de 2 dezenas de pequenas secas de madeira foram construídas no lado oeste de uma maneira organizada. No meio do espaço livre, Fei viu York e o jovem Philip que ele conheceu no pub Liga Eve. Os dois estavam levando mais de 20 garotos que tinham cerca de 12 anos para praticar habilidades de combate. Endireite seu corpo. Seja firme. Sugue seu estômago, sim, está certo. Velho York estava em pé na frente das crianças de costas para Fei. Ele estava instruindo as crianças uma técnica de perfuração muito básica. Ele estava franzindo a testa como se algo o estivesse incomodando, mas depois que ele viu o olhar agradecido e admirador no rosto dessas crianças, ele relaxou um pouco e forçou um sorriso em seu rosto enquanto continuava a instruir as crianças. O jovem de pele escura, Philip, também praticava entre as crianças com sinceridade. A familiar sensação de frio que Fei sentiu veio dele. Fei sentiu isso tão claramente que ele sabia que esse jovem de pele escura tinha segredos que os outros não conheciam. O barulho dos cascos soou e as crianças pararam. Eles piscaram os olhos quando viram a luxuosa carruagem mágica do cavalo. Todos eles tinham uma expressão de inveja, surpresa e medo em seus rostos. Um garoto que tinha um corte de cabelo de cogumelo puxou levemente uma das mangas de York. Pequeno Andrew, por que você não está praticando? Quando York se virou e viu a carruagem, ele gritou surpreso. Era raro uma carruagem de luxo aparecer no gueto. Mas quando ele viu a pessoa sentada na carruagem, ele ficou chocado. Ele engasgou e esfregou os olhos, ele não sabia o que fazer. Ei, tio York, não me reconhece mais. Fei saltou da carruagem e riu. Atrás dele, a porta da carruagem se abriu e Emma e Angela espiaram a situação. Quando Emma viu York, ela ficou brava. Ela ainda não tinha esquecido como esse homem deixou o pub sem coragem. Era óbvio como York e o jovem de pele escura agiram esta manhã não se encaixavam no código moral de Emma. Eu reconheço, eu reconheço. Você. Você é o rei Alexander. Disse York com uma expressão envergonhada. Ele não sabia o que fazer por um momento. Então, ele se aproximou e de repente se ajoelhou na frente de Fei. Essa ação sozinha assustou tanto Fei quanto as duas garotas. Anterior próximo. Comentários. Rei the King capítulo 208. Você está disposto a se tornar meu discípulo? York, o que você está fazendo? Fei rapidamente estendeu a mão, e um enorme poder invisível puxou York do chão. Ele perguntou com um sorriso, York, você sabia? E, como você sabia? Sua Majestade, eu. Com um rosto envergonhado, o homem disse a Fei o que aconteceu. O jovem que apareceu no bar era um dos famosos vagabundos do Portão das Águas Termais. Seu pai, Ptolemy, era o comandante da Legião do Vento Veloz, e seu irmão mais velho, Dilis, era o centurião mais novo da legião, além de ser o guerreiro da geração mais jovem e forte ali. Com dois homens que cuidavam dele e o protegiam, Lulum estava fazendo o que queria pela cidade. Ele podia fazer qualquer coisa que quisesse e ninguém poderia fazer nada sobre isso. Numerosas pessoas morreram em suas mãos,
e todos no portão das águas termais ficaram longe dele. Hoje, todo mundo no pub viu esse demônio querer chegar até aquela deusa no corpo de garota. Embora suspirassem e não quisessem ver isso acontecer, ninguém se atreveu a pará-lo por causa do medo. Até York e Philip, que eram respeitados por Angela, não ficaram para trás para ajudar. Depois que saíram, sentiram-se realmente ansiosos e voltaram ao pub para se certificar de que Faye e as meninas estavam seguros. Mas quando eles voltaram, eles ouviram a notícia chocante. O jovem mestre arrogante Lulum foi espancado. Ele foi espancado, e 2 de seus capangas foram pregados no chão como cenouras até serem desenterrados. O jovem que sorria e falava com ele foi o responsável por tal ato. O que eles não previam era que o jovem era o misterioso rei-mestre, Alexander, que acabará de derrotar um dos 10 cavaleiros da execução do Palácio Imperial dos Cavaleiros. Depois de saber que os 3 estavam seguros, York e Philip se sentiram mais à vontade. Eles retornaram ao gueto com vergonha e arrependimento de perder o misterioso mestre Alexander, e continuaram a ensinar as artes marciais às crianças como sempre faziam. Sua Majestade, por favor, nos perdoe. Nós. O rosto de York ficou vermelho como o rabo de um macaco quando ele estava falando. Ele não sabia o que dizer nesse momento, ele saiu como um covarde e nem disse nada para ajudar os 3 a se virarem. Ele sentiu como se tivesse manchado a dignidade e honra de um verdadeiro guerreiro e um verdadeiro mercenário. York, não se preocupe com isso. Eu não tinha intenção de culpá-lo desde o começo. Faye explicou enquanto ajudava Angela e Emma a sair da carruagem. Ele se virou e sorriu. Eu sabia desde o começo que vocês saíram não porque vocês estavam com medo da morte. Ah! Sua Majestade! Como? Como você sabia? York ficou surpreso quando seus olhos se abriram grandes e largos. O jovem moreno Philip havia trazido as crianças até eles. Ele ainda era muito tímido como um menino, e tinha um sorriso de desculpas no rosto. Embora ele permanecesse atrás de York em silêncio e não falasse, os 3 puderam sentir que ele sentia muito pelo que fez. Porque eu tenho um par de olhos que podem ver através do coração das pessoas. Faye brincou um pouco. Depois de ver tanto York quanto Philip abrindo a boca com surpresa, Faye explicou: quando te conheci, eu sabia que vocês 2 não eram o tipo de pessoa que é intimidada. E quando você saiu, ainda havia hesitação e luta em seus olhos, não era o medo que todos os outros tinham. E você? Faye se virou para Philip enquanto ele continuava. Você se atreveu a voltar para beber aquela caneca de cerveja com a qual Angela te brindou. Como você pode ser um covarde? Às vezes, é preciso mais coragem para sair do que ficar. Além disso, não iria ajudar, mesmo se vocês ficassem para trás. York e Philip ficaram tão comovidos que estavam prestes a chorar. Eles tinham mais medo de serem vistos por Faye como pessoas que eram covardes. No entanto, Faye foi capaz de ver através de seus sentimentos, e eles se sentiram muito melhores sobre a situação. Eles se curvaram e agradeceram Faye e Angela repetidamente. Mercenários como eles que viviam no fundo da sociedade não tinham grande poder e não tinham grande status enquanto lutavam por suas vidas. Eles já estavam tocados quando puderam ser respeitados por Angela no pub. Se eles não tivessem coisas com as quais eles ainda estavam preocupados, eles definitivamente teriam provocado e lutado com Lulum por Angela sem hesitação. Embora seu status possa ser baixo, mas o sangue em seus corpos ainda estava quente. Eu estava pensando sobre o que estava preocupando vocês. Esposas. Crianças. Pais. Parentes. Agora eu sei. Vocês provavelmente estão preocupados com essas crianças. Faye disse enquanto olhava em volta para as crianças que estavam apenas em roupas finas neste tempo frio e bateu na cabeça de uma menina que tinha apenas 6 anos de idade. Essas crianças cercaram York e Philip enquanto olhavam para eles com olhos de cristal. Faye sabia o que estava acontecendo assim que os viu. Sua Majestade, você é realmente divino. York abriu a boca. Ele já estava chocado com Faye.
Depois de um tempo, ele explicou: você está certo. Essas crianças são todas órfãs e só conseguiram sobreviver com o meu apoio e o de Philip. Eu nem imaginava o que aconteceria a ele se Philip e eu não conseguíssemos voltar hoje. O inverno está chegando. Faye estacionou a carruagem ao lado do espaço vazio e caminhou até onde York, Philip e essas crianças moravam. Faye e as duas meninas sentaram-se quando York e Philip pensaram que estavam prestes a sair. Ei, o tio York foi beber de novo e deve dinheiro a você. Você pode por favor não enviar esses bandidos depois do tio York e vencê-lo. Tina não pedirá mais roupas novas, Tina não pedirá mais queijo, por favor, eu te imploro. A garotinha que Faye acabou de dar um tapinha arrastou timidamente a manga de Faye, como ela disse, depois de reunir coragem. Tão fofo! O amor maternal de Angela transbordou quando ela pegou a menina e pediu a Emma para obter algumas frutas e lanches para compartilhar com as crianças. Risos e aplausos preencheram instantaneamente o pequeno espaço. Às vezes, o tio York ficava com sede e não pode deixar de pegar algumas bebidas. Ele devia dinheiro ao pub várias vezes, então o chefe do pub enviou algumas pessoas atrás dele para conseguir o dinheiro de volta. Philip explicou com um sorriso tímido no rosto: portanto, a pequena Tina pensou que você fosse alguém que está aqui para cobrar o dinheiro. Essa explicação envergonhou muito York. York, você foi ferido. Você não está completamente curado ainda. Depois de algumas conversas, Faye de repente percebeu que, apesar do fato de que York era forte e resistente como uma montanha, havia uma lesão oculta em seu joelho. Como um mercenário que arriscou sua vida, esta lesão iria imobilizá-lo às vezes. Isso seria uma enorme redução em sua força e poderia representar um grande risco no futuro. Assim, a história de fundo dessa lesão remonta. Depois de ver Faye, que derrotou o Cavaleiro do Sol Dourado, foi muito amigável e que ele não tinha a atitude arrogante de nobres e da realeza, e não olhou para baixo e zombou das pessoas pobres, York relaxou-se. Ele lentamente disse a Faye como ocorreu a lesão no joelho esquerdo. Foi uma história muito interessante. Um ano atrás, o velho York ainda era um mercenário sem-teto ansioso e descuidado. Ele não era uma pessoa legal, ele era um dos líderes de gangue do gueto aqui no Portão das Águas Termais. Mas depois que ele provocou alguém que era muito mais poderoso, seus membros foram todos quebrados pelos guardas da pessoa e ele foi jogado em uma pilha de lixo para morrer. Esse tipo de situação ocorreu no gueto, onde até a luz do sol nem queria brilhar. Durante o tempo em que seus membros estavam quebrados, ele não conseguia se mexer. Se não fosse por essas crianças que estavam procurando por comida e roupas, ele estaria morto. No entanto, esses garotos o encontraram vivo e lhe deram comida e água. Nesse período de tempo, York experimentou o desespero, a autodestruição, o pensamento profundo, o despertar e a motivação de todos os tempos. Esses eram os sentimentos que não se podia sentir em um curto período de tempo. Mas depois dessa tragédia, York mudou sua vida. Ele decidiu viver com essas crianças que o salvaram, e ele conseguiu um espaço neste gueto para ele e para as crianças usando sua força de guerreiro de uma estrela. Ele então limpou e cercou. Depois de tudo isso, York se registrou como mercenário oficial e poderia levar algumas missões. Embora ele só pudesse ser pago muito pouco por essas missões duras e perigosas, ele era capaz de sustentar essas crianças no gueto. No entanto, como ele não podia receber tratamento adequado, havia feridas ocultas em suas articulações depois que ele se recuperou na superfície. Especialmente seus joelhos esquerdos. Hehe, eu tenho uma boa maneira de curar isso para você, mas pode doer. Faye riu. Mesmo. Isso seria ótimo. York estava animada. Eu não me importo com a dor. Se eu puder me livrar desse velho problema, posso avançar em meus níveis mercenários. Haha, depois que eu terminar algumas missões de nível mais alto, eu seria capaz de ganhar mais dinheiro e alimentar essas crianças cujos apetites estão ficando cada vez maiores. Ok, você é uma ótima pessoa.
Depois que Fei disse isso, ele de repente deu um tapinha no joelho esquerdo de York. Rachadura! O osso do joelho de York se quebrou em pequenos pedaços. Mas antes que ele pudesse chorar de dor, Fei imediatamente mudou para o modo paladino e injetou um raio de luz dourada no joelho. York sentiu uma sensação dolorida e quente. Ele sentia como se os ossos quebrados e seus músculos estivessem se movendo, como se estivessem se reorganizando e crescendo. Foi simplesmente indescritível. Após cerca de 50 segundos, York descobriu surpreendentemente que a dor desapareceu e o joelho esquerdo, que era difícil de mover, ficou ágil como novo. Isso é mágico! York e Phillips ficaram chocados. Eles nunca tinham visto nada assim. Era comparável a feitiços de cura que os sumos sacerdotes da Igreja Sagrada podiam conjurar. No entanto, os sacerdotes que eram até mais orgulhosos do que os nobres não podiam conjurar o feitiço tão facilmente. Não admira que ele pudesse derrotar o Cavaleiro do Sol Dourado. Eles pensaram. York, depois da sua história, ainda não ouvi muito sobre Philip. Ele é um dos órfãos. Depois de mais algumas conversas, o rei mudou o assunto para Philip. Sim, Sua Majestade. Philip era um dos órfãos. York disse com uma expressão muito alegre enquanto movia a perna esquerda que ele não estava acostumado a mover livremente. Ele olhou para o jovem de pele escura enquanto dizia seriamente: no entanto, ele não é morador do Portão das Águas Termais. Ninguém sabe quando ele veio parar aqui ou de onde ele veio. Normalmente, uma criança como ele que não conhecesse nenhuma técnica de luta ou poder guerreiro teria dificuldade em sobreviver aqui, mas ele viveu bem e foi capaz de proteger essas crianças. Antes de vir para cá, Philip foi quem cuidou dessas crianças. Ele é um garoto gentil e valente. Eu nunca lhe perguntei sobre seu passado. Ah, ouvi dizer que o nome completo dele é Philip Inzaghi. Philip Inzaghi. Oh, você disse que ele não conhece nenhuma técnica de luta. Fei perguntou curioso. Como poderia uma criança que não conhecia nenhuma técnica de luta ter aquela sensação sombria e familiar, como uma faca que estava coberta pelo sangue de inúmeras pessoas e estava esperando no ar em silêncio para derrubá-la? Fei estava familiarizado com essa sensação, já que ele também teria essa sensação quando estava em seu modo assassino. Em outra palavra, Fei acreditava que esse garoto tinha o potencial para se tornar um assassino de alto nível. Essa foi uma das razões pelas quais Fei estava disposto a passar tanto tempo aqui. Fei não teve falta de guerreiros que estavam dispostos a lutar no campo de batalha, mas ele não tinha um assassino de elite que pudesse completar missões para ele no escuro. Sim, Sua Majestade. Philip não conhece nenhuma técnica de luta, mas ele tem uma habilidade muito estranha. Ele é capaz de escapar mesmo se ele for alvo de um guerreiro 6 estrelas. Habilidade natural. Fei ficou surpreso. York deu uma risadinha ao olhar para Philip. Depois que ele murmurou para o ouvido de Philip, o jovem de pele morena mordeu os lábios enquanto hesitava. No entanto, ele pareceu tomar uma decisão. Ele caminhou até Fei e balançou levemente seu corpo. De repente, ele começou a ficar mais leve e transparente. Logo, ele se fundiu no espaço e não era mais visível. Fei ficou surpreso com isso no final. Não admira que York tenha dito que ele poderia escapar de um guerreiro 6 estrelas, não há exagero nisso. Fei não podia nem sentir onde Philip estava ou qualquer de seus traços quando ele tentou o seu melhor. Fei não podia acreditar, então ele tentou várias vezes. No entanto, ele não foi capaz de chegar a lugar nenhum. Depois que ele mudou para modo assassino, ele lentamente emitiu sua energia Zen para o ar como ondas em um lago. Após os ressaltos da energia Zen, ele finalmente conseguiu identificar onde estava Philip Inzaghi. De repente ele correu quando seu corpo também desapareceu no ar. Ele não estava em nenhum lugar para ser visto também. York ficou tão chocado que ele nem conseguiu fechar a boca. Haha, peguei você! Um riso soou enquanto ondas semi-transparentes flutuavam no ar. Fei apareceu com as mãos nos ombros de Philip.
O jovem ficou chocado também, foi a primeira vez em sua vida que sua técnica furtiva foi combatida. Depois de derrubar Philip, Fei riu ao demonstrar algumas habilidades de seu personagem assassino, especialmente habilidades chamativas como o golpe do tigre, garra do dragão e o punhos de fogo. Felipe, que estava vendo isso, estava excitado, seus olhos literalmente brilharam. Foi um sentimento estranho, mais sutil, como se algo em sua mente lhe dissesse: estas são as técnicas que você deve aprender. Filho, eu estou interessado em você. Você está disposto a se tornar meu discípulo? Fei parou de repente. Depois de ver o jovem, ficou intrigado com o que ele tinha mostrado. Ele perguntou com um sorriso no rosto. York e Philip ficaram chocados. Eles ficaram parados e não sabiam como reagir. A situação em que eles nem conseguiam sonhar realmente aconteceu. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 209. Os passos no nevoeiro. Philip Inzaghi abriu os olhos e ficou no lugar. O zumbido em sua mente era como um trovão. Ele quase não podia acreditar no que acabará de ouvir. O homem na frente de seus olhos era um rei que foi pessoalmente coroado pelo imperador Yaxin, ocupando o status de um nobre real. Além disso, ele também era o lendário mestre que foi dito ter surgido de lugar nenhum e derrotado um dos 10 cavaleiros da execução, o Cavaleiro do Sol Dourado. Para Inzaghi, Fei era simplesmente um personagem de um mito que residia no topo das nuvens, que ele só podia admirar. Tal pessoa, talvez ele nunca tivesse uma chance em sua vida para conversar com ele uma única vez. Mas hoje ele foi capaz de se sentar na mesma mesa e beber com ele. Agora, pensando sobre isso, já era a coisa mais sortuda que já havia acontecido com ele e era algo que valia a pena se gabar entre seus amigos mercenários por um longo tempo. Mas quem sabia, agora esse personagem lendário, além de aparecer mais uma vez na frente dele, estava realmente disposto a aceitá-lo como discípulo. Ele poderia estar sonhando. Filho, por que você ainda está congelado? York viu o garotinho negro parado lá como um idiota. Ele ficou ansioso por ele e não pôde deixar de começar a lhe dar dicas de olho e cutucá-lo na cintura. Ah! Sim, Sua Majestade! Sim, eu quero! Claro que sim! Inzaghi finalmente recuperou os sentidos, os joelhos caíram direto no chão enquanto tentava articular suas palavras para responder a Fei. Mas muito em breve, ele percebeu algo e o sorriso congelou em seu rosto. Depois de hesitar por alguns segundos, ele finalmente abriu a boca novamente. Sua Majestade, pode pequena Tina e tio York, eles podem vir comigo. Pirralho, você é idiota. Não se preocupe conosco. Esta é a oportunidade perfeita para você. York estava ansioso e quase queria ir e enfiar o pé na bunda de Inzaghi. Fei riu alto. Haha, legal, ser capaz de lembrar seus amigos em um momento como este, isso mostra que eu não fiz um julgamento errado sobre você. Estou muito satisfeito, filho, se você se tornar meu discípulo, seus amigos serão, é claro, os convidados VIP do meu reino de Chambord. De agora em diante, eles estão todos sob minha proteção. Se eles quiserem, eles também podem se tornar cidadãos de Chambord. Ah! Isso é muito bom! Muito bom! Muito obrigada, Sua Majestade! Obrigado, mestre! Inzaghi já não tinha mais preocupações, ajoelhou-se em sinal de gratidão. Obrigado, senhor! York também estava feliz como se estivesse em alta. Ele não sabia que uma coisa tão boa aconteceria com ele também. Ele riu e coçou a cabeça, apressadamente, começou a se ajoelhar e começou a se curvar. Levante-se, haha, ótimo, muito bom. A partir de hoje, você é meu primeiro aluno. Este é um presente do seu professor. A palma da mão de Fei se abriu ligeiramente. A luz brilhou e duas adagas negras de design único apareceram em suas mãos. Estas duas adagas, um punho tinha um aperto ligeiramente delgado com uma alça de rosca. O corpo da lâmina era fino e leve como uma chama saltitante. Tinha 4 segmentos,
cada um carregando uma farpa fina. Embora leve e fino, mas devido ao seu design estranho, um leve corte na pele deixaria uma horrível marca sangrenta. A alça da outra adaga tinha a forma de uma serpente venenosa enrolada, o corpo da lâmina saía da boca aberta no centro das 4 presas venenosas. Ambas as adagas foram forjadas a partir de restos demoníacos, e depois polidas com uma camada de essência de ferro negro. Eles foram pessoalmente projetados por Fei, e exalavam um ar frio, dando uma sensação assustadora e mortal para qualquer um que as visse. Philip Inzaghi sentiu-se profundamente atraído pelas 2 adagas desde o primeiro olhar, e toda a sua mente estava imersa naquelas 2 adagas, como um macaco excitado vendo uma beleza incomparável. Seus olhos não podiam deixar os punhais por 1 milímetro, e havia um chamado gentil de seu coração, como se um sentimento ligado a sangue fosse detectado. Esta morte quádrupla, e o toque mortal da serpente são indestrutíveis, comparáveis a qualquer item divino e capaz de penetrar na armadura mais espessa. Acompanhando sua talentosa técnica inata que faz você ter habilidade em apagar seu rastro, eles podem demonstrar níveis chocantes de destruição. Hoje eu os estou presenteando para você, espero que eles possam ser usados em todas as suas habilidades. Mestre, vou lembrar de suas palavras. Inzaghi levou os 2 punhais em sua mão, segurando firmemente, sentindo-se extremamente feliz. Ele estava acostumado a usar punhais no passado, então ele estava muito familiarizado com eles. Com 10 dedos extremamente fortes, qualquer arma semelhante a uma adaga se transformaria em um fluxo negro de luz em suas mãos, viajando livremente. Sim, e este é o meu sinal. Fei tirou uma ficha de cabeça dupla de forma oval preta do seu anel de armazenamento e entregou a Inzaghi. A tropa de expedição da cidade de Chambord está estacionada perto do rio a 5 milhas de distância do portão das águas termais. Vou dar-lhe uma noite para se preparar. Lembre-se, antes do meio-dia de amanhã, você e York devem terminar de arrumar as malas e vir me ver com os pequenos. De tarde sairemos do portão das águas termais. Se você perder o tempo, eu não vou esperar por você. Sim, Sua Majestade. Inzaghi segurou firmemente o símbolo como se estivesse segurando sua própria vida. Pouco depois, Fei levou Angela e Emma e deixou as favelas sob a orientação de Inzaghi. Eles percorreram a cidade por um tempo, e vendo que não era mais cedo, voltaram pelo mesmo caminho percorrido. Depois de voltar ao acampamento, Fei perguntou sobre o que aconteceu no acampamento durante o dia enquanto ele ficou fora e descobriu que tudo correu bem. Angela e Emma, cujos pés estavam inchados de tanto andar, tomaram banho e foram dormir, e Fei mudou para modo feiticeiro, e entrou diretamente no mundo diablo para subir de nível. No acampamento dos trapaceiros, Fei encontrou a mercenária de beleza exuberante, Helena, e ela relatou a Fei em detalhes sobre a batalha defensiva que eles tiveram na cidade de Chambord no mundo real. Um súbito surgimento de misteriosas elites vestidas de preto. Depois de ouvir Helena chegar à parte sobre a elite de preto que apareceu do nada e salvou Brook, Fei tinha uma expressão estranha no rosto. Não sei porquê, ele tinha um sentimento estranho, mas familiar, como se tivesse visto essa pessoa antes. Lord Brook ordenou a execução do Rei da Pedra Negra, Rei Xixu e Rei Terace. Isso afetaria a viagem do Rei Alexandre. Isso era o que essa mercenária de beleza exuberante estava preocupada. O certo e errado, em seus olhos, eram apenas sobre o seu impacto para Fei. Sem problema, aqueles 3 lobos gananciosos sempre me atrapalharam. Brook fez a coisa certa, eliminando futuras preocupações. Haha, se eu estivesse lá, eu já teria explodido esses 3 em pedaços. Fei sorriu. Recentemente, o padre Machamba de Chambord deu muitas notícias, e eu já passei para o tio Brook e para Bas. Eles provavelmente já sabem, a situação do Império não é estável, o Imperador Yaxin está gravemente doente, e na fronteira havia um grande inimigo pressionando nosso território, e há muito caos tanto dentro quanto na fronteira do Império. Então, alguns cães e gatos aleatórios tirariam proveito do caos e sairiam e mostrariam seus dentes e garras. Se não os fudermos bem de cara, outros podem confundir que nossa cidade de Chambord poderia ser facilmente intimidada.
Brook fez a coisa certa desta vez. Lord Brook também me disse para dizer, desta vez algumas elites do Palácio dos Cavaleiros do Império também estavam envolvidas. Esta viagem para a capital do Império, você deve ser extremamente cuidadoso. Helena lembrou-se do aviso de Brook. Haha, até mesmo seu mestre foi espancado por mim, para não mencionar alguns cães. Fei não estava preocupado, ele já tinha algo planejado. Antes da partida, Fei deixou muitos BQPS dentro da cidade de Chambord, e desta vez eles não foram ativados, então ele não se preocupou com a segurança da Chambord nos meses seguintes. Enquanto tio Brook e Bash puderem terminar o que eu planejei para eles antes da partida, depois que esta viagem terminar, mesmo que fosse o Império Zenith, eu não teria mais que encará-los com a cabeça baixa. Depois de aprender a situação recente de Chambord, Fei e Helena foram teleportados usando o portal para Lut Gholein. Sob o modo de feiticeiro, o segundo grande mapa só tinha uma missão, que era lutar contra Duriel. É claro que, antes de entrar na dimensão especial que continha Duriel, os dois ainda tinham que encontrar a tumba real que continha o selo nas 7 tumbas de Tal Rasha, e então matar todos os monstros. Desta vez, a sorte de Fei não foi muito boa. Os dois mataram seu caminho através do Cânion dos Magos, e os primeiros 6 túmulos que eles limparam eram na verdade todos falsos e levaram quase 3 horas, e então eles finalmente chegaram ao portão que continha a verdadeira tumba de Tal Rasha. Tal Rasha é o nome de um herói lendário. Um grande líder que matou o corpo de carne do diabo Baal e sacrificou sua própria vida para selar a alma imortal de Baal dentro de seu próprio corpo, tornando difícil para aquele demônio escapar. No entanto, ele também não teve escolha a não ser combater esse mal imortal por toda a eternidade. Neste momento, o feiticeiro Fei alcançou o nível 37, e o nível de Helena também alcançou 36, e sua velocidade de nivelamento foi lentamente alcançando e ultrapassando a velocidade em modo bárbaro. Isso porque, à medida que o feiticeiro sobe, e sob a condição de usar o item 7 Varinha Arcana, os feiticeiros tinham habilidades de alvos múltiplos muito mais poderosos. Sua habilidade excedia em muitos bárbaros que se destacavam na PK individual, de modo que a velocidade de nivelamento era naturalmente um pouco mais rápida. Os dois entraram no real túmulo de Tal Rasha. Depois de matar incontáveis demônios e finalmente chegar ao altar, antes que Fei pudesse ter a chance de retirar o cajado de Odrais e enfiá-lo no altar, uma misteriosa voz fria soou ao lado de seu ouvido lembrando do limite de tempo em Diablo. A operação de caça a Baal não teve escolha senão ser interrompida temporariamente. No segundo dia, o sol estava nascendo no horizonte do céu do leste, a brisa da manhã era fria e o céu estava nublado. A névoa era pesada, a brancura era como uma camada de areia branca cobrindo o chão, tornando quase impossível ver coisas a 10 metros de distância. Perto do banco de água, o acampamento de expedição de Chambord começou a ficar ocupado. Sua Majestade o Rei já deu a ordem de partida na noite passada. Os soldados já haviam completado o treinamento inicial, e começaram a arrumar o acampamento, derrubando as tendas e preparando-se para a partida. Só então, alguns passos cambaleantes de repente vieram da distância. O adolescente loiro Fernando Torres, encarregado do perímetro do acampamento, colocou a mão na cintura e focou sua visão. A mão esquerda dele alcançou o arco nas costas dele, como sentir a pele macia de um amante e ele suavemente varreu uma flecha de pena branca. Os passos estavam chegando cada vez mais perto. Pare aí, esse é o acampamento militar de Chambord. Todos os invasores a menos de 20 metros serão mortos sem exceção. Torres gritou. Realmente, é. Chambord. Acampamento, eu sou. Os passos estavam chegando cada vez mais perto, e uma figura coberta de sangue correu. Os passos foram surpreendentes, e ele realmente acelerou os passos e correu, independentemente do aviso de Torres. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 210. O poderoso soco.
Vendo aquela cena, Torres não relaxou sua vigilância. O adolescente loiro ergueu o longo arco na mão direita, tirando uma grande flecha de pena branca de seu aljave. O arco foi puxado para a forma de meia-lua, com a ponta da flecha brilhando friamente, mirando na figura coberta de sangue que saía do nevoeiro. Ele gritou, mais uma vez, este é o acampamento de Chamborda, cesse seu avanço ou você será morto. Não. Não. Eu estou aqui para ver Sua Majestade, eu. A figura estava coberta de sangue com passos tropeçando. Apesar de ouvir o aviso de Torre, ele continuou a lutar para ir em direção ao acampamento. Vendo que o oponente não estava atendendo ao aviso, Torres deu um zumbido frio. O dedo que foi beliscar na corda do arco estava prestes a soltar, mas naquele momento, sua visão de repente focado em ver este intruso, retirando algo de suas roupas. O loiro adolescente podia ver claramente. Este era realmente o símbolo de Sua Majestade. Surpreso, ele de repente sabia que o visitante era um aliado em vez de inimigo. Ele correu para ajudar. Depois de se aproximar, viu que na verdade era um jovem que nunca vira antes. Havia um ferimento de meio metro em suas costas que era profundo o suficiente para expor os ossos. Era chocante olhar o sangue cuspir como uma fonte. A lesão foi extremamente séria. Quem é você? Como você tem a insígnia do nosso rei? Torres tirou a capa e embrulhou a ferida nas costas do jovem. Eu, Sua Majestade, meu professor, eu preciso salvar alguém. Os lábios trêmulos do jovem gravemente ferido espremeram essas palavras. Devido à forte lesão, ele já entrou em um estado semiconsciente. A corrida escalonada parecia ter esgotado toda a sua força física, e ele finalmente não conseguiu mais segurar, nem mesmo ser capaz de dizer uma frase completa. Torres franziu a testa e ficou confuso no coração. Logo quando ele estava prestes a trazer esse adolescente para o acampamento para perguntar à Sua Majestade, de repente, outra onda de passos desordenados e precipitados veio do nevoeiro distante. Estava chegando cada vez mais perto, e ele também podia ouvir aquelas pessoas gritando umas com as outras. Mestre, a trilha de sangue. Aquele camponês deve estar na nossa frente em algum lugar. Ele sofreu uma lesão tão séria que não poderá correr muito. Procurem ele, encontrem-no e arranque a pele dele vivo. Ele se atreveu a me ferir, eu vou fazê-lo desejar que ele esteja morto. Hahaha, jovem mestre, por favor, descanse à vontade, ele absolutamente não será capaz de fugir. O rosto de Torres mudou. Apenas aquelas poucas palavras de diálogo deram-lhe uma boa ideia do que estava acontecendo. Ele gentilmente colocou o adolescente ao lado, então deu ao acampamento atrás dele um sinal de aviso. Ele começou a puxar seu arco para o máximo, esperando em silêncio pela chegada deles. Em menos de meio minuto, 40 ou 50 pessoas saíram do nevoeiro. Eles estavam vestidos com armaduras de metal, então Torres assumiu que eles deveriam ser guerreiros de curto alcance. O que mais chamou a atenção foi o homem gigante com mais de 2 metros de altura, como uma montanha de carne. Os músculos de seu corpo eram como pedras gigantes esculpidas por uma lâmina afiada, e havia apenas uma placa de armadura de aço refinada em sua parte superior do corpo. Ambos os ombros e a cintura estavam enrolados em 4 grossas correntes de aço escuras, e o final de cada corrente tinha um martelo gigante de ferro preto de 8 pontas, com meio metro de diâmetro. Os martelos de ferro estavam manchados de sangue e tinham pelo menos 700 a 800 quilogramas de peso. Toda a sua pessoa deu uma sensação de ser um deus da morte. Ao lado do sujeito gigante do martelo, um jovem com roupa chinesa antiga cavalgava arrogantemente no cavalo apontando para cá e para lá, dando ordens. Lá, eu o vejo agora, vai e pegue-o para mim. Vendo o adolescente gravemente ferido deitado no chão, o jovem no cavalo diretamente ignorou o adolescente loiro com um longo arco e gritou de seu cavalo. Sim, jovem mestre Lulum. Alguns soldados se batendo, ansiosos para agradá-lo, gritaram em obediência, imediatamente querendo arrastar aquele adolescente. No entanto, logo após darem um passo à frente, de repente,
10 flechas brancas de penas afiadas cravaram implacavelmente no chão apenas 1 centímetro diante de seus pés, formando uma linha reta com uma distância de menos de 5 dedos entre cada uma delas. As flechas estavam todas a 20 centímetros no chão uniformemente, e isso podia mostrar claramente as habilidades extraordinárias do arqueiro. ***. A corda do longo arco na mão do menino loiro ainda estava tremendo. Seus olhos eram como faíscas, varrendo friamente os rostos daquelas pessoas, e sua boca começou a se mover. Este é o território do acampamento do reino Chambord. Qualquer intruso dentro de 20 metros será morto sem exceção. Droga! Quem você pensa que é? Que merda é Chambord? Por que você não tira a porcaria da sua bunda daqui? Disse o jovem no cavalo, furiosamente. No entanto, o homem parecido com uma montanha de carne com aqueles 2 martelos gigantes mostrou um olhar um tanto digno em seus olhos. As maravilhosas habilidades de arco e flecha do garoto loiro acabaram de lhe causar uma pequena surpresa. Agora, depois de olhar cuidadosamente, percebeu que a força desse garoto loiro não podia ser ignorada. É como um arco de tesouro inigualável que foi puxado para o estado de meia-lua. Exalando uma ameaça urgente, ele era um adversário que precisava ser cuidadosamente tratado. Monzinho, não temos intenção de invadir o acampamento de Chambord. No entanto, o jovem ao seu lado, ele é um criminoso da Legião do Vento Veloz, do Portão das Águas Termais. Eu sou o comandante Índrio da Legião do Vento Veloz, campeão dos martelos gigantes. Por favor, entregue-o a nós. O cara com os martelos de ferro preto com uma cicatriz no rosto ergueu as sobrancelhas e disse em voz alta enquanto avançava passo a passo, esmagando como uma montanha gigante. Pare! Torres zombou. Este menino carrega o símbolo de Sua Majestade o Rei de Chambord, você não pode levá-lo embora. Bastardo! O jovem a cavalo ficou ainda mais furioso depois de ouvir essas palavras. Que se foda o Rei de Chambord. Este é o Portão das Águas Termais, o mundo da Legião do Vento Veloz. Eu posso pegar quem eu quiser. Um pequeno reino como Chambord se atreve a superestimar sua própria força. Se você não sair do caminho, eu vou matar você também. Aqueles que insultarem o meu rei morrerão. Torres ficou enfurecido. Seu ombro moveu-se levemente, e 3 flechas atravessaram o céu e uivaram, estalando direto na direção da testa daquele jovem, da garganta e do coração. Ah! Salve-me! O jovem estava apavorado e caiu do cavalo. Apenas naquele momento, com um estrondo, a corrente no ar subitamente se juntou, como uma pedra gigante quebrando a superfície calma da água. A subcorrente negra passou e um gigantesco martelo de ferro preto surgiu do nada na trajetória dessas 3 flechas. Depois de 3, sons e faíscas voaram em todos os lugares e quebraram as flechas. Foi o comandante do campeão dos martelos gigantes, Índrio. Tente bloquear mais 3. Para qualquer um que ousasse insultar Sua Majestade, Torres guardaria um profundo ressentimento contra eles. Então ele definitivamente não recuaria agora. Assim que ele falou, mais 3 flechas afiadas foram colocadas na corda do arco, apontando novamente para os mesmos 3 pontos, exalando uma aura assassina tensa. Com uma ligeira pausa, ele soltou os dedos e os sons penetrantes do céu passaram novamente. Pequena moleque, minha paciência é limitada. Índrio estava furioso, com o movimento de seu pulso, a corrente de ferro em torno de seus ombros de repente se tornou como cobras vivas, balançando loucamente, balançando o enorme martelo e fazendo parecer que estava sem peso. Os martelos se transformaram em trovão negro novamente, esmagando em direção àquelas flechas que chegavam. Asterisco. A primeira flecha cravou no martelo gigante. O rosto de Índrio mudou, ele sentiu que a flecha agora continha um poder aterrorizante. Apenas uma pequena flecha foi capaz de fazer com que o gigante martelo de ferro, que era centenas de vezes maior e mais pesado, mudasse um pouco a direção e causasse um deslocamento na suposta trajetória do martelo.
Ele torceu seu punho e estava prestes a executar seu martelo novamente. De repente, outro Jin soou, e desta vez foi a segunda e terceira flecha colidindo levemente, e algo inimaginável aconteceu. As duas longas flechas inesperadamente dividiram as direções, como se duas capas de brocado abanassem o rabo e mudassem de direção, desenhando um arco estranhamente gracioso. Os dois foram apenas o suficiente para passar pelo gigante martelo de ferro e continuar a atirar em direção ao jovem que havia caído no chão. O rosto do homem gigante Indrio ficou ainda pior. Ele rugiu quando ele sacudiu o pulso imediatamente, e com uma onda de denso ruído da corrente de ferro, o martelo de ferro deixou uma sequência de imagens fantasmas. Sua velocidade subiu e perseguiu impiedosamente as flechas. Aconteceu tudo em uma fração de segundos. Finalmente, o martelo preto alcançou as flechas, passou voando enquanto fazia contato, apenas o suficiente para fazer as flechas mudarem ligeiramente de direção. As flechas perfuravam continuamente três soldados que o jovem com o elegante robe chinês puxava na frente dele para bloqueá-lo, e brutalmente foram pregados em seus dois ombros, penetrando completamente no alvo e fazendo o sangue correr como uma cachoeira. Provocando repetidamente minha paciência, atacando os soldados do portão das águas termais, você merece morrer. Droga, não se importe por eu ficar cheio de raiva agora. Andrew ficou furioso. Seus braços tremiam uma vez, e com o som das correntes chocalhando, as correntes que envolviam seu corpo foram todas arremessadas, mas flutuando no ar como se guiadas por uma força invisível. Chamas amarelas de sujeira começaram a sair de seu corpo, e as correntes começaram a circular em torno dele como insidiosas cobras gigantes. Uma explosão de forças chocantes começou a aparecer. Pequeno moleque, você conhece a sensação de morrer depois de ser enredado por serpentes gigantes. Andrew sorriu como um demônio com o som da corrente ressoando ao redor dele. Você se meteu nisso, agora vá para o inferno. Beijo do gigante Python da terra. O ar rugiu e as ondas de Ki aumentaram, e a terra estava como se estivesse rachada. Esta foi uma técnica de energia. A esse respeito, Shambot carecia de habilidades como essa. Embora Fei já tenha criado algumas, Torres ainda não tinha obtido sua própria técnica de energia. Ele sentiu a força de fúria dos martelos enquanto permanecia de pé ao lado do adolescente fortemente ferido. O longo arco continuava cantando. As flechas explodiram como uma tempestade querendo bloquear os martelos, mas pouco foi alcançado. Só então. Punho gélido celestial. Tire a porra da mão do meu subordinado, seu filho da puta. Um leve rugido veio, e logo foi seguido por uma gigantesca marca invisível de um punho do céu. Ele voou graciosamente, sem qualquer violência, mas no momento em que bateu nos martelos gigantes, foi como se o tempo e o espaço fossem imediatamente parados, e então algo foi quebrado em pedaços. A corrente de ferro e os pedaços de martelo eram como pequenos pedaços de flocos de neve sob o sol queimado, instantaneamente rebobinando como uma fita e voltando a uma velocidade ainda mais rápida do que antes. Eles foram completamente despedaçados pelo punho invisível, e, ao mesmo tempo, aqueles martelos de ferro preto refinados que pesavam de 700 a 800 kg tornaram-se incontáveis limalhas de ferro, como uma tempestade. O poder de um soco foi flagrantemente mostrado. Uma figura alta saiu do nevoeiro e ficou atrás da multidão. Anterior próximo. Comentários.